Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Vamos chegando aí. Vamos iniciar a nossa transmissão. E a gente vai falar hoje do crime de furto, conforme a gente combinou aí. Então vai marcando aí seus colegas, vai chamando aí o pessoal, né, compartilhando aí com quem vocês têm que compartilhar. Aproveitem aí para também marcar os colegas. A gente vai iniciar a nossa transmissão agora. Alguns minutinhos aí a gente já inicia os trabalhos. Dentro aí mais ou menos daquele horário que a gente falou, a partir das 8 horas. Vamos lá. O crime que a gente vai tratar hoje, na verdade, hoje a gente vai falar especificamente de um crime dentro de um capítulo. Lá no Código Penal ele é dividido em vários títulos divididos em capítulos, e esses capítulos têm os seus artigos, trazem lá os crimes. A gente vai tratar do capítulo hoje, ou melhor, né, dos crimes contra o patrimônio, especificamente dentro dos crimes contra o patrimônio, a gente vai falar do crime de furto. Já mando um abraço aí pro Luizão, professor, mandando muito bem aí no som, né? Tô vendo que você tá também abalando aí, agora com o violãozinho. Muito bom, viu, Luiz? Muito bom, muito bom. Obrigado aí pela audiência, pela participação aí. Pedro Henrique, vamos lá, meu primo, segura aí, vamos nessa. Pessoal, vamos chamando, marcando os colegas, compartilhando, vamos chamar aí pra gente já iniciar a nossa transmissão. Lembrando que a gente vai falar hoje do crime de furto, tá? Crime de furto, a gente vai tratar dele na forma completa, tá? A gente vai, logo no início dele, ali dividido em 6 parágrafos, o caput mais 6 parágrafos, e é o que a gente vai atacar na aula de hoje, tá? Então o ponto aí, para que serve essa aula, professor? Essa aula vai servir para uma revisão aí para a sua OAB, você vai prestar a OAB no domingo, dia 23, se eu não me engano, no domingo vai ter a OAB, então vai servir para você. Essa aula vai servir para você que vai iniciar o semestre falando de crimes contra o patrimônio. Você que está prestando concurso público também vai servir, vai ajudar bastante. Então acredito que de alguma forma a gente dialogue aqui com pontos que provavelmente serão cobrados de vocês aí nesses certames públicos, privados e afins, tá? Então vamos lá, compartilhando, vamos iniciando aí nossos trabalhos. Crime de furto, crimes contra o patrimônio. Abre aí seu Código Penal. Pega o Código Penal, pessoal, porque é importante. Por que o senhor fala do Código Penal, professor Fernando? Acho que é importante o Código Penal porque você vai ter condições aí de visualizar onde é que está o quê, né? O que a gente está falando. De repente, ali, se eu falar de uma súmula, você tem condições de abrir lá e buscar essa súmula. Então não vai ser muito difícil de você se situar aí, tá? Vamos lá, vamos iniciar então nossos trabalhos. Continue marcando, chamando aí os colegas, vamos lá e vamos trabalhar, tá bom? Vamos nessa, pessoal, vamos nessa. Bom, primeiro passo aí, a gente lembrar lá dos crimes, né? E abrindo aí os crimes contra o patrimônio furto, abre lá no artigo 155, tá? Abre aí seu código no artigo 155. No 155 ele vai falar do furto caput, então é de onde a gente vai começar, tá? Então essa ideia geral aí é para isso, exatamente para essa revisão geral de vocês. Abre lá no 155, furto. Furto, subtrair. Então vamos em primeiro lugar nos elementos que compõem o tipo penal. Então os elementos que compõem o tipo penal são de suma importância a gente identificar, saber o que é. Então, em primeiro lugar, né, subtrair, é o que vai dizer o texto lá, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Olha lá então. Primeiro lugar, tá? 155. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Vamos lá. Pessoal, a primeira ideia, ele traz um crime que é apenado com reclusão, lembrando, né? Cumprindo o princípio da legalidade, tem que ter o preceito primário e o preceito secundário. Então, o preceito primário, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, e o preceito secundário, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, é a partir daí que a gente vai seguir aqui nossa conversa. Primeiro elemento, né? Subtrair, é o verbo. Quando a gente diz assim, olha, qual é o verbo nuclear? Ou, leia para mim, qual é o verbo nuclear? Verbo núcleo do tipo é subtrair. Advém então aí da ideia de subtração. O que é a subtração? A gente pode substituir por retirar, a gente pode substituir por tomar, sacar do poder de alguém. Tá? Então, a subtração, que é o verbo núcleo do tipo, é um ponto importantíssimo, é subtrair. Então vamos partir daí. Em primeiro lugar, ele tem que ter uma finalidade, né, específica. Ele tem que ter o que a gente chama de animus furandi. Quem subtrai, então vamos lá na essência do verbo de retirar, buscar,
pegar, quem faz isso para que possa ser incriminado pelo crime de furto, esse cara tem que necessariamente ter o chamado animus furandi. O que é o animus furandi? Essa vontade de subtrair e ter para si, tá? Ou para outrem, mas ter essa vontade de pegar e não devolver mais. Essa é a ideia, tá? A ideia geral é essa, ele tem que buscar e não querer devolver. Essa é a ideia do que a gente chama de subtrair e tem que ter necessariamente o chamado animus furandi, tá? Esse animus furandi, se não tem, professor, e se ele pega a coisa, mas com ânimos de devolver, ele subtrai sem a autorização, ele pega sem que a pessoa perceba, tá? Ele retira da esfera ali de vigilância da pessoa, mas ele não tem uma vontade de ficar. Então essa falta da vontade de ficar para ele, essa falta do animus furandi, vai levar a gente para a ideia do chamado furto de uso, que é o camarada subtrair essa coisa para usufruir momentaneamente e depois devolver. Isso é considerado, segundo a nossa doutrina, como fato atípico, porque vai faltar aí a elementar, vai faltar essa subtração com a vontade de não mais devolver. Essa que é a ideia aqui, tá? Então esse é o principal ponto aí. Professor, como ocorre essa vontade de ficar e devolver, né? Ele não tem a vontade de permanecer com a coisa, ele vai usar e vai devolver. A gente tem então a ideia do furto de uso, que seria fato atípico, não teria esse elemento, essa vontade, a gente pode chamar aqui de elemento subjetivo, não tem o dolo de permanecer com a coisa. Então a devolução da coisa pressupõe que ela tem que ser devolvida inteira. Ah, mas vamos supor que devolveu a coisa em parte, vamos supor que tenha devolvido a coisa danificada. Se porventura ele devolver, mas conseguir devolver e também indenizar por esse prejuízo, usou o carro, devolve pagando ali o combustível, por exemplo, ou algo nesse sentido, a gente tem aí um prejuízo, mas esse prejuízo poderia ser identificado não na esfera penal, mas na esfera civil, quando se trata de furto de uso, muito embora tenha aí uma polêmica, né, se esse furto de uso deveria existir, não deveria existir, esse não é o ponto, não é isso que a gente vai discutir aqui. A gente vai discutir só as possibilidades. Então é uma possibilidade, é reconhecido o furto de uso pelos tribunais, então só preciso saber, para ter furto de uso, ele não pode ter o animus furandi, a vontade de ficar. Bom, a gente dá um passo à frente, a gente tem um outro elemento que se chama coisa móvel, né? Coisa móvel. Aqui quando eu trato de subtração de coisa móvel, eu tenho que pensar, tem que ser material, corpórea. A princípio a gente vai divergir aqui o conceito, tá? Vai ter aqui uma divergência entre o conceito, e eu preciso que vocês guardem isso, do direito civil e o direito penal, tá? São coisas diferentes aí. Esse conceito do direito civil e o conceito do direito penal são coisas diferentes. O que eu preciso que vocês guardem, tá? O direito penal ele vai trabalhar com um conceito, na verdade, natural de coisa móvel. Então, um conceito natural de coisa móvel. Tem que ser aquela possível de ser removida, retirada, mobilizada, sem que haja um efetivo prejuízo, tá? Sem que haja um efetivo prejuízo. Isso é importante, tá? Isso aqui é importante. Quando a gente fala desse efetivo prejuízo, quando eu digo aí desse efetivo prejuízo, que não seja destrutível. Então, uma casa, não seria possível furtar uma casa, porque uma casa não vai ser possível removê-la, muito provavelmente, sem que, tá? Sem que efetivamente não haja um prejuízo. Então, levar o carro, levar o objeto, levar a carteira, levar o celular, isso sim é o porém aí, é o elemento que a gente poderia dizer que contemplaria a coisa móvel, tá? Outra dúvida que circunda aqui é a ideia aí de animais, outra ideia, cadáveres. Então aqui eu já vou abranger o que seria um ponto especial, vou aproveitá-los agora aqui. Isso é muito peculiar de concurso público, tá? Então quando você falar em concurso público, magistratura, MP, concursos que eles empreendem um grau de dificuldade um pouco maior, essa é uma pergunta que poderia surgir. O cadáver pode ser objeto do crime de furto? Se alguém furta, subtrai um cadáver lá da cova,
ou subtrai um cadáver de uma universidade. Aqui eu não estou falando por acaso dessas duas possibilidades, que são coisas diferentes. Se porventura a subtração for de um cadáver que foi doado à pesquisa e agora ele passa a ter essa ideia de propriedade, tá? Ele é da faculdade, seja ele inteiro ou ele em partes, esse cadáver vai ser objeto do furto, tá? Vai ser. Professor, e se ele estiver lá na cova, tá? Lá na cova, aí ele vai ser protegido por um outro Instituto do Direito Penal que está lá a partir do artigo 210, 209, acho que é o 210, 211, 212, vai falar da proteção aos mortos. Então, se você subtrair, se você destruir, se você... Aí a gente vai estar lá naqueles delitos do 210, 211 e 212, tá? Boa, César. Outro ponto aqui nos comentários. Obrigado aí, pessoal que está participando, acompanhando. Então, pessoal, objeto aí, cuidado com isso, tá? Coisa móvel, cadáver, se for de universidade, se tiver sido a doação a uma universidade e agora ele é furtado, subtraído, ele é objeto do furto. Se ele for lá da cova, ele é objeto lá dos crimes contra o sentimento e traz a proteção aos mortos, sentimentos religiosos e o respeito aos mortos. Então, a partir de 210 ali vai ter a proteção. Isso está na cova. Se estiver na universidade depois de doação, nesse ponto aí a gente vai ter essa possibilidade de sim, ele é objeto do furto também, tá? Cuidado com isso. Animais, a gente vai ver que teve uma modificação há pouco tempo, o parágrafo 6º, tá? O parágrafo 6º. A gente vai ver que o animal ele passa a ser também objeto agora e a gente vai ver essa possibilidade ao final, tá? Vamos lá. Essa... coisa móvel, quando se tratar de pessoa, veio uma pergunta nas postagens aí, o ser humano pode ser objeto de furto, o ser humano vivo, não estamos mais falando do morto, a pessoa viva, não, tá? Não, jamais se amoldará ao furto. Se o ser humano, ele, de alguma forçada, a gente pode ter enquadramento no sequestro, tá? Crime de sequestro, lembrando, crimes contra a liberdade, é um crime contra a pessoa dentro do capítulo dos crimes contra a liberdade. Então lá a gente vai ter a possibilidade de sequestro, cárcere privado, a gente vai ter a possibilidade do constrangimento ilegal, então constrangimento ilegal lá no 146, a gente vai ter ali a possibilidade no sequestro e no cárcere privado no 148, então é muito importante não confundir essas possibilidades, tá? Isso aí vai fazer muita diferença. Vamos dar continuidade? Comentário aí do André. Valeu, André. Obrigado. Um abração para você também. O privilégio é meu de ter a companhia de vocês aqui. Pessoal, ainda falando de coisa móvel. Essa coisa móvel é objeto de patrimônio, tá? Tem que ter valor, tem que ser patrimonial. E tem a questão se ela pode ser, se esse valor patrimonial seria só econômico ou esse valor patrimonial poderia ser também de cunho moral, né? Ali uma pessoa tem um objeto que não tem um valor tão acentuado, mas tem um valor para ela. Também, em ambas as hipóteses, será objeto do furto, tá? Porque faz parte do patrimônio. Lembrar, conceitos trazidos aí até pelo direito comercial, não vou me arriscar a falar tanto dele porque não domino, mas a ideia de que aquele conjunto, né, de bens, sejam eles a ideia do bem corpóreo, que integra esse patrimônio, esse conjunto de bens que a pessoa tem. Então, se tem um valor acentuado ou não, um valor moral, um valor sentimental, mas ele tem um determinado valor, pode ser quantificado, ainda que seja pequeno, poderia ser objeto sim, tá? Do furto. Um outro ponto aqui que a gente resgata, a questão da coisa alheia móvel, tem que tomar só um pouco de cuidado aí com essa questão da coisa alheia móvel, porque em 3 casos a gente não vai poder utilizar o crime de furto para ela. Tá? Quem já viu essa matéria vai lembrar disso daqui. O primeiro caso é a chamada coisa sem dono, tá? Ou chamada de res nullius lá pelo direito civil. Coisa sem dono, não tem dono. Outra possibilidade, coisa abandonada, que a gente traz o conceito da chamada res derelicta. Tá? E também coisas comuns, chamada de res comune omnium. Essas 3 hipóteses não vão ser possível a gente enquadrar o furto. Nas 2 primeiras, coisa sem dono e abandonada, ele não tem aquela ideia do coisa alheia móvel. Para ter a possibilidade de enquadrar-se no furto, tem que ter dono. Então, se é coisa abandonada, res nullius, res derelicta, se é coisa sem dono, a res nullius, não é alheia. Tá? E a outra hipótese seria coisa comum. Quando eu trato de coisa comum,
eu digo também é minha, é de outra pessoa, poderia ser objeto do artigo 156, o furto de coisa comum, mas não o furto do 155. Então são possibilidades que podem cair nas questões, trazendo ali de certa forma, uma exclusão, tá? Então toma cuidado com isso, para não excluir aí e perder a questão. É um ponto muito, muito comum de ser cobrado. Então toma cuidado com isso aqui. Um outro, avançando um pouco mais, a gente fala do bem jurídico. O bem jurídico e o bem material, que a gente chama de objeto jurídico e objeto material. Quando eu trato do 155 aí, e a gente vai vencer essa primeira etapa para poder falar dos parágrafos, que tem umas coisas muito interessantes e posições doutrinárias recentes aí a serem julgadas pela gente aqui na hora da nossa discussão, do STJ, do STF, muita coisa nova que eu acredito que possa ser explorado não só nessa prova da OAB agora, como também nas provas de concurso. Então, batendo aqui, objeto jurídico, a gente também chama de bem jurídico tutelado. A propriedade, não é? A ideia ali, é considerada ali o patrimônio, tá? Por meio da propriedade, da posse ou da detenção. Alguns entendem, tá, que a detenção não entraria. Seria aí o posicionamento do professor Nelson Hungria, um clássico aí do direito. Ele vai dizer que não, só seria a propriedade. O objeto material é a própria coisa alheia móvel. Então quando eu falo qual é o objeto material do furto? Ah, foi o celular, foi a carteira, foi o dinheiro, foi o carro. Esse é o objeto material. O objeto jurídico ou bem jurídico é aquele que a gente não se amolda ali, não é algo palpável, tá? Essa ideia do objeto material é exatamente de matéria, é sobre aquilo que recai a conduta do agente. E quando a gente fala de objeto jurídico, a gente está falando de algo abstrato a ser protegido. Por exemplo, a propriedade, o patrimônio em si. Essa aqui é a ideia aí. Sujeito ativo, né? Quem é que pode praticar? E aqui também tem pegadinha, tem muito concurso aí que eles estão batendo isso aqui. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, exceto proprietário ou mesmo possuidor da coisa. Aí são situações divergentes, tá? Diferentes aí pra gente. Primeiro lugar, se ele é proprietário, ele só poderia ser sujeito se ele é coproprietário. Se é dele, não tem como ele praticar um crime contra ele mesmo de furto, subtraindo a coisa. Agora, se há uma copropriedade, então herdeiros, cônjuges, sócios, aí seria o 156, não o 155, tá? E possuidor, se ele tem a posse mansa e pacífica, você empresta para ele e ele não devolve no momento que deveria devolver, isso não é crime de furto, isso é crime de apropriação indébita, artigo 168, tá? 168. Então toma cuidado aí para não confundir as coisas. Professor, existe alguma hipótese onde alguém, e anota isso aqui, que isso aqui é questão de concurso, tá? Existe alguma hipótese onde alguém subtrai algo que seja dele mesmo e vai ser crime? A gente tem uma hipótese aqui. Eu deixei anotado aqui uma hipótese, que é o artigo 346. Olha que isso aqui é o pulo do gato, meu amigo. Minha amiga, você aí de casa. Presta atenção. Olha o que diz o 346. Tirar, suprimir, então tirar, a ideia de subtrair, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção, ou por algum tipo de convencionamento ali, tá? Então quem subtrai coisa própria, se encontra em poder de terceiros, em razão de um contrato, em razão de uma ordem judicial, se ele vai lá para pegar isso e traz para ele de volta, ele não comete o furto, ele comete o 346, que é um crime contra a administração da justiça e não um crime contra o patrimônio. Então toma cuidado com isso aqui. Outra hipótese seria, né? O cara deve para ele, então ele vai lá porque ele se acha no direito de pegar o objeto para saldar aquela conta que ele tem com a pessoa. Isso aí seria, a gente poderia trazer lá o 345, exercício arbitrário das próprias razões, subtrair para si, autorressarcir de uma dívida vencida ou não paga de alguém, daria para a gente colocar lá, fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite, que não é esse caso, tá? Então essas aí seriam duas hipóteses. Sujeito passivo, quem é que sofre com a ação? Então para a gente passar já para os parágrafos aí, quem é que sofre com essa ação? Pode ser o proprietário, pode ser o possuidor, tá? Tanto aquele que tem a posse, tanto quanto o proprietário. Ambos poderiam sofrer com essa hipótese aí.
Me perguntaram, professor, exemplos, surgem os exemplos mais loucos aí, não é? Com vocês. Certamente essas mentes férteis me perguntaram, a posse de um objeto, o ladrão furtou, ele chega a um determinado local, para o carro, vem alguém e furta esse carro dele, tá? O fato do cara ter furtado um carro que já tinha sido objeto de furto, isso inibe, traz algum problema? Não, tá? Problema nenhum, tá? Cuidado com isso aqui. O que ocorre é que os dois praticaram furto, tá? O proprietário foi prejudicado, então a gente poderia falar em furto nas duas hipóteses, tá? Tanto para um quanto para o outro. Essa realmente, Leonardo, essa do 346 aí não é um lance convencional, não vai ser fácil de ver em algum lugar assim não, tá? É o pulo do gato mesmo, isso aí para concurso é uma peça-chave, tá? Ponto importante, para a gente fechar o caput, não existe furto culposo, tá? O furto, a gente só pode falar do furto na hipótese dolosa, é um crime que não admite a forma culposa porque não tem expressa previsão. Momento consumativo, isso aqui é objeto de muita discussão. Quando é que se consuma o crime de furto? Já vimos aí, já conversamos um pouco falando aí sobre essa questão. São duas posições, tá? Vamos estabelecer aqui duas posições. No rascunho aqui eu coloquei lá. Primeira posição, tá? A consumação ela somente ocorre quando a reza é retirada da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ingressando, consequentemente, na do agente. Então, ficou com a gente, que obrigatoriamente deverá exercer, mesmo que por curto espaço de tempo, a posse tranquila, guarda essa palavra, posse tranquila da coisa. Essa é uma posição. Mas essa posição ela já foi vencida. Muito embora exista muita crítica aí por força da doutrina, a jurisprudência do STJ e do STF vem reconhecendo como o momento consumativo aquele onde ele inverte a posse. A hora que ele pegou, independentemente dele teve em algum minuto, algum momento a posse tranquila, o furto se concretizou. Tá? Eles estão trazendo aí a jurisprudência a mesma ideia do roubo, tá? Tanto no roubo quanto no furto, a hora que ele se apropriou, a hora que ele pegou a coisa, subtraiu a coisa, está na mão dele, já seria possível dizer, muito embora a gente tenha discussões nos tribunais, nos TJs dos estados, quem está dando essa posição são os tribunais superiores. Tanto o STF quanto o STJ traz essa posição hoje. Vamos lá. Tentativa é possível, tá? Tentativa, a gente já deixa aqui um dos pontos relacionados, é possível a tentativa. Lembrando que tentativa ocorre quando o agente, por circunstâncias alheias à vontade dele, não consegue consumar o crime. Então esse é um ponto também importante, dentro lá daquele ponto iter criminis, né? Isso é um ponto que vale a pena vocês reforçarem o estudo aí, já sempre digo que é mais do que relevante, tá? É muito importante, então não deixem aí de estudar esse ponto. Algumas hipóteses de absorvições do crime, violação de domicílio, para ele entrar para pegar a coisa, ele entrou sem autorização, violação de domicílio seria absorvida. Se a coisa sofre um prejuízo efetivo, acaba sendo danificada, já estaria acobertada dentro do crime de dano, desde que ele não queira destruir a coisa. Obviamente, se ele furtou e ela acabou se perdendo ali, houve um dano e acabou perdendo parte do seu valor, estaria implícito já dentro desse delito, dentro dos 155. E um outro ponto também, a questão do furto, né? O furto e venda do bem. Alguns, tecnicamente, a gente pode dizer que seria, né, o crime de furto de estelionato se eu peguei aquele bem e induzi alguém a vendê-lo, ou até a hipótese da receptação, mas para parte da doutrina haveria, quando eu passo essa coisa para alguém, que eu quero ter essa vantagem com a venda do bem e ficando com o valor, isso seria exaurimento do crime. Isso para boa parte da doutrina aí seria possível, né? Seria trazida essa possibilidade. Bom, pessoal, aqui a gente ficou então com o caput, agora a gente vai passar a desmembrar, falar um pouco aí efetivamente dos parágrafos, que são os pontos mais altos, os pontos mais cobrados nos concursos. Tá? A partir de agora, então, a gente fala lá do parágrafo 1º. E a gente tem 6 parágrafos para enfrentar aqui nesses próximos minutos aí que a gente vai trabalhar um pouquinho ainda. 155, parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte: a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Repouso noturno, olha lá. Pessoal, repouso noturno.
O que seria esse repouso noturno? É o horário que a pessoa está dormindo? A gente tem que pensar que o código é de 1940, tá? Então ele trazia lá a redação dizendo que vai ter um aumento de pena de 1/3 se praticado durante o repouso noturno. Bom, primeiro lugar aqui, eu vou dizer aqui para vocês, a gente traz aí, não é, um posicionamento dos tribunais superiores, que é sempre importante a gente trazer esses posicionamentos. Somente se aplica, tá? Qual que era a ideia? Pela situação topográfica, onde é que ele está? No parágrafo 1º. Então, só seria aplicado, isso parte da doutrina diz, só seria aplicado o aumento do... Desculpa. Só seria aumentado a pena pelo furto noturno se o furto fosse simples. E se for a forma qualificada, professor? Parágrafo 4º, 5º e 6º. E se for a forma qualificada em que esse crime ocorre nessas circunstâncias de situação aí noturna, tá? Parte da doutrina vai dizer que não poderia ser aplicado porque ele só é aplicado ao caput. Então, se quisesse o legislador que fosse aplicado a todos, ele teria que estar lá no último ponto. Bom, aqui eu acho que tem uma certa divergência de pensamentos e o STJ já aplicou, tá? Diz que pode ser. Então, agora aqui, ó, pulo do gato. Se na sua prova vier lá, segundo entendimento jurisprudencial, segundo a posição dos tribunais superiores, o STJ já disse, pode ser aplicado o furto noturno tanto ao caput quanto às formas qualificadas no 4º, 5º e 6º, tá? Não haveria problema. Isso é a posição já do STJ, tá? Esse período noturno, o que seria esse período noturno? Eu teria que verificar as características da região. Cada região, pode ser que tenham regiões metropolitanas, por exemplo, onde as pessoas trabalhem de dia e de noite. Muitas trabalham durante a noite. E essas que trabalham durante o dia estão protegidas um pouco mais com esse aumento da pena de quem furta à noite. E quem trabalha durante a noite e dorme durante o dia, descansa, repousa, como é que fica essa pessoa aí? Aqui a gente vai ter que guardar aqui um ponto. Primeiro lugar, pode ser tanto à noite quanto dia. O que importa é o momento do descanso. Essa pessoa está menos atenta, a res estaria menos protegida. Ora, se ela trabalha à noite e descansa durante o dia, nada mais justo aplicar a causa de aumento se naquele momento a vigilância sobre a res é menor. Então isso tranquilo. Outro ponto, só se aplica à pessoa física ou se aplica à pessoa jurídica também? Pessoa física e pessoa jurídica, tá? Física e jurídica, tem uma jurisprudência vasta do STJ mesmo falando, estabelecimentos comerciais, tem, mas o pessoal não está dormindo. Não, mas durante o período da noite, a esfera de vigilância, ela é reduzida, menos pessoas circulando, talvez a vigilância menor, e isso vai acabar interferindo na prática do crime. Então, aplica tanto a pessoa física quanto jurídica. Pode ser, tá? Pode ser durante o período noturno ou diurno, a saber o período em que aquela pessoa, proprietária da res, descansa. Bom, vencido o furto noturno, a gente passa a falar aí rapidamente do 155 parágrafo 2º. O 155 parágrafo 2º, pessoal, trata do que a gente chama de furto privilegiado. Furto privilegiado. Privilégio aqui vem de benefício, tá? Quem vai ser beneficiado? O réu. Aquele que praticou o crime, se reconhecido o furto privilegiado, vai ter uma diminuição de pena. Então olha lá o que diz o parágrafo 2º. Acompanha comigo e abre aí no teu código. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, ou diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Então vamos lá, olha lá. Primeiro lugar, 2 requisitos. Ele tem que ser primário e a coisa tem que ser de pequeno valor. Ele tem que ser primário, tecnicamente primário, e a coisa de pequeno valor. Quando eu considero alguém como primário? Quando eu não o considero como reincidente. Reincidente é aquele que pratica um novo crime e é condenado pelo crime anterior. Então, se eu fui condenado por um crime anterior e agora estou aqui prestes a ser condenado pelo furto, se eu já tive essa condenação anterior transitada em julgado, eu não posso fazer jus a esse benefício, porque eu não sou mais primário, eu sou reincidente, com atenção ao artigo 64, inciso 1, que fala da questão do prazo quinquenal, tá? Aqueles 5 anos após a extinção do crime anterior,
e a prática do novo crime, ali não seria considerado mais como reincidente. A lei não fala de antecedentes, ele pode ter antecedentes, o que ele não pode ter é reincidência, tá? Um ponto importante aí. Coisa de pequeno valor. Cuidado com isso aqui, tá? Coisa de pequeno valor. Os tribunais superiores, eles vão trazer aí coisa de pequeno valor como aquela que não ultrapassa um salário mínimo. Não ultrapassou um salário mínimo, eu posso considerar essa coisa como de pequeno valor. Então, preencher os dois requisitos, tá? Preencher os dois requisitos. Na sequência, o que o juiz pode fazer preenchendo os dois? Troca a pena de reclusão por detenção. Isso tem um efeito prático que vai impossibilitar o regime fechado. Se tirou a reclusão e pôs detenção, eu não vou poder aplicar o regime fechado, só semi-aberto. Então já seria um benefício. Diminuir essa pena de 1 a 2/3. Ou aplicar somente a pena de multa. Então isso vai ser muito importante, tá? Ou aplicar somente a pena de multa. Respondendo aí a pergunta do Wellington Barros, perguntou se essas aulas iriam rolar frequentemente. Sim, vão rolar frequentemente, tá? Pelo menos aí uma vez por semana, eu vou tentar 1 ou 2 por semana a gente ter esse encontro falando de um crime diferente. Depois a gente volta para falar da parte geral, tá? Provavelmente a gente terá aqui sim alguns encontros aí nesse sentido. Bom, princípio da insignificância. Você poderia ter confundido agora e falar, professor, peraí, fiquei confuso agora. O princípio da insignificância, né? Chamado também de crimes de bagatela. Todo mundo está lembrado disso? Crimes de bagatela. Bom, quando a gente fala aí do delito e em si da ideia do princípio da insignificância, eu preciso pensar que essa hipótese de insignificância, tá? Hipótese de insignificância, que eu preciso guardar aí, o princípio da insignificância ou crimes de bagatela será aplicado quando a coisa for de valor exatamente assim, algo praticamente sem valor. Não existe valor, tá? Não tem. Então, você furtar a tampa da caninha Bic amassada babada daquela pessoa. Então, tá a tampa da caneta Bic amassada com as mordidas e com baba, com DNA da pessoa ali. Professor, isso não vale nem 10 centavos. Concordo. Motivo pelo qual a gente poderia alegar insignificância, tá? Aí será mais forte, porque a insignificância alegada, e se pegar a insignificância aí, a gente pode alegar que isso deixa de ser ilícito, tá? Ou melhor, deixa de ser, na verdade, típico. Não tem fato típico se a coisa for reconhecida, a ideia da insignificância aí. Tem uma pergunta aqui, referente ao parágrafo 1º. A letra da lei fala em descanso noturno, então necessariamente o aumento da pena não teria, não necessariamente precisa ser à noite, tá? A gente falou isso aí, pode ser noite, pode ser durante o dia, eu preciso saber aquela que é a proprietária, a dona da coisa, ô Leonardo, se essa pessoa efetivamente está no horário de descanso. Se ela trabalhou à noite e descansa durante o dia poderá ser aí aplicada essa causa de aumento. Isso aí já tem jurisprudência a rodo nesse sentido, tá? Vamos lá. O que a gente não pode, tá? Deixar de esquecer aqui, eu vou chamar a atenção de vocês, a gente não pode esquecer, não posso deixar de falar, súmula 511, se eu não me engano, do STJ, tá? Depois dá uma olhada lá, ela vai dizer o seguinte: é possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 nos casos de crime de furto qualificado, tá? Preenchidos os requisitos, tá? Preenchidos os requisitos do parágrafo 2º, mesmo que o furto fosse qualificado, se a coisa for de pequeno valor, a gente vai ter aí a possibilidade, sim, de reconhecimento do privilégio também. Então, pode ser privilegiado e qualificado? Pode, tá? Desde que as qualificadoras sejam de ordem objetiva. Não esquece disso, porque isso já foi cobrado em concurso e é sempre cobrado, tá? Perguntaram do valor sentimental. A gente falou, mesmo que o bem tenha aí um valor sentimental, ele precisa ter algum valor econômico. Se tiver um valor, que a gente chama de valor moral ali, então seria possível, sim, ser objeto do furto. Aquela coisa não tem um grande valor, não tem um grande preço, a gente pode dizer, a ser pago pela coisa, mas ela ainda tem um valor econômico, tá? Muito embora prepondere o valor moral aí nesse caso do sentimento. O Wellington tinha perguntado aí. Vamos lá. Furto de energia. Esse aqui é um dos pontos mais importantes, eu julgaria, desse nosso encontro de hoje. Furto de energia. Por quê? O furto de energia é um dos pontos mais importantes. Porque está na ordem do dia, está sendo muito cobrado.
O furto de energia está no parágrafo 3º, diz o seguinte lá: equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Não necessariamente elétrica, mas que tenha valor econômico. Isso aqui tem um mau imbróglio em alguns julgamentos aí. Então presta atenção no que a gente vai falar sobre isso aqui agora. Essa subtração de energia, tá? Não somente elétrica. Então toma cuidado com isso. Não somente elétrica, porque a gente tem outras fontes de energia. Energia solar. Então pode ter sido que ele furtou base de energia solar, térmica, sonora, atômica, mecânica. Mecânica a gente traz a ideia da eólica. Então, qualquer forma de energia, tá? Não só elétrica. Lembrando que isso aqui se trata de crime permanente, tá? Enquanto a pessoa está lá, é o chamado gato, ela não tem energia na casa, puxa o fio para dentro da casa e passa a ter energia. Isso é furto de energia. O que eu tenho que tomar cuidado aqui é com a questão do sinal de TV a cabo. Isso aqui foi objeto de discussão e esse é o ponto alto aqui, tá? TV a cabo, sinal de TV a cabo é equiparado a coisa móvel? Aqui a gente tem dois posicionamentos, eu já vou dizer qual que está preponderando hoje, tá? Dois posicionamentos a gente tem, um do STJ e um do STF. O STJ é adepto da doutrina que defende o ajustamento dessa conduta ao crime de furto. Ele entende que o sinal da TV é uma espécie de energia e tem valor econômico, e assim equipararia essa hipótese à energia elétrica. Só que de onde vem o outro posicionamento? Olha o STF se manifestando. O STF se manifestou no seguinte sentido: ele passou a entender que de forma a gente pode colocar isso de forma diametralmente oposta ao do STJ. Ele fala não é energia. Ele fala não é energia. Sabe por que ele fala isso? Porque tem uma lei. Se você abrir aí na lei 8977 de 95, tem um artigo 35. O artigo 35 diz que é ilícito penal a interceptação ou recepção não autorizada de sinal de TV a cabo. Professor, acabou o problema. Tem uma lei especial que fala da TV a cabo. Acabou. Teria acabado certamente o problema se não fosse. Teria acabado literalmente o problema se não fosse essa figura, tá? Essa figura do artigo 35, se ela tivesse pena. Como assim? Realmente, é uma loucura. A lei 8.977 de 95, artigo 35, diz o que é crime, mas não trouxe pena. Assim o STF falou, olha, existe o posicionamento, mas não existe pena, isso fere a legalidade. Uma vez que, enquanto não arrumarem essa lei para que deixe de ferir a legalidade, será fato atípico. Então o STF já recentemente entendeu que é fato atípico essa puxada, essa levada de energia, e nesse caso aqui ele está falando aí, ele está dizendo sobre o sinal de TV a cabo, tá? O Pedro perguntou aqui a respeito do furto contra o idoso, sim, vai ter lá aumento de pena, tá? A gente vai ver isso aí, mas já adianto, sim, seria uma agravante genérica, tá? A idade aí superior a 60 anos já colocaria ele numa agravante genérica ali na casa do artigo 61, tá? Dá uma olhadinha lá, 61, inciso 2, acho que letra C ou letra D deve falar disso daí, tá? Vamos lá. Primeiro lugar, não é? Primeiro lugar, já batemos aqui esse ponto. Então agora a gente entra nas formas qualificadas. E aí a gente vai dar o fechamento aí desses pontos, tá? A gente vai dar o fechamento aí desses pontos. Então, olha lá. O 155, parágrafo 4º, parágrafo 5º e parágrafo 6º, efetivamente, ele vai trazer aí qualificadoras. O que eu preciso que vocês guardem? Qualificadora não é a mesma coisa que agravante, não é a mesma coisa que causa de aumento. Preciso lembrar, agravante genérica, 61 e 62 do Código Penal, só estão ali. Causas de aumento, aumentam em fração. Existem algumas na parte geral, mas é comum encontrarmos elas na parte especial dentro do crime. E quando eu falo de qualificador, eu estou dizendo o seguinte, é uma circunstância, um elemento que muda do crime e ele troca a pena, tá?
troca a pena. Vai ser trocada a pena. O que quer dizer com isso? Essa pena base de 1 a 4 anos do caput, ela é mudada. Se você olhar no parágrafo 4º, ela passa para 2 a 8, tá? 2 a 8. Muito bem aí. Vamos lá então. Vai lá no 155, ele tem lá os incisos. É o que a gente começa a trabalhar agora. Então entra aí nele, abre aí, inciso 1, tá? Inciso 1. O inciso 1, deixa eu abrir aqui o inciso 1. Vamos lá. Inciso 1. Aumenta, então, essa pena será aumentada na sua base, viu? Aumentada na sua base. Deixou de ser 1 a 4, passa a ser 2 a 8. Professor, isso muda? Muda muito. Por exemplo, 1 a 4, ele poderia ter a sua pena, o seu processo, melhor dizendo, perdão, o seu processo suspenso. Quando o artigo 89 da Lei 9.099 diz lá pra gente que poderá ser suspenso o processo quando a pena mínima abstrata não ultrapassar 1 ano. Se for no caput, é possível. Se for no parágrafo 4º e seguintes, não é, porque a pena mínima, ela não é mais 1, é 2. Em outras hipóteses, a gente vai ver que é até maior, tá? Não cabe mais, então, suspensão condicional do processo. Vamos comigo aí. Quando, inciso 1, houver destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Aqui a gente está falando de obstáculos passivos, tá? Eu posso elencar aqui destruição de um trinco, de uma porta, de uma fechadura, de uma corrente, romper a corrente, romper o cadeado. E aí a gente pode dar outras hipóteses, não é? Eles falam hoje mais modernamente do desarme de alarmes, por exemplo. Desarmar o alarme que poderia denunciar a minha entrada. E de forma que eu consiga acessar agora a coisa com tranquilidade. Aquele serviço como um obstáculo, seria então possível aumentarmos a pena nessa hipótese. Vamos lá, uma outra hipótese aqui, dentro dessa destruição, e é um ponto, na verdade, que eu sempre já destaco aí, é importante a gente guardar isso aqui. Toma cuidado, se ele rompeu o obstáculo para pegar a coisa, isso qualifica. Se ele rompe algo que é parte da coisa, a gente pode entrar numa ideia, e isso tem posicionamento nesse sentido, de que, por exemplo, se eu estouro o vidro do carro para pegar a bolsa, rompimento de um obstáculo. Se eu estouro o vidro do carro ou entorto a porta para poder entrar e levar o carro, isso seria furto simples, porque aquilo não é um obstáculo, é parte da coisa. Então, existe doutrina nesse sentido. Então só toma cuidado com isso, porque pode virar uma pegadinha em cima de você na prova e você aí se perder. Cuidado com isso. Tem que ser o obstáculo à subtração da coisa. É algo que está me impedindo de levar aquela coisa. E não a porta, não parte da coisa. Tá? Cuidado com isso aqui. Cuidado. Um outro ponto importante aí no inciso 2, quando o crime qualifica-se também por vários motivos. Abuso de confiança, mediante fraude, escalada ou destreza. Olha lá, um ponto importante, tá? Vamos por partes, dividimos em 4 aqui. Abuso de confiança, relação de amizade, parentesco, relações profissionais, mas que tem que ter uma especial confiança. Ah, tem uma relação profissional, mas pode ser que eu não confie. Parte da casa fica fechada quando a pessoa faz a limpeza na casa. Ou não, eu entrego a chave da casa para essa pessoa e ela tem acesso irrestrito, mesmo no horário que eu não estou. Existe relação de confiança. Se ela vale-se, se a pessoa vale-se dessa confiança para poder efetivamente furtar, ela subtrair, a gente tem a hipótese de quebra de confiança. Não esqueçam disso. Para que haja a qualificadora da confiança, tem que ter quebra da confiança. Senão, não há que se falar em qualificadora por esse motivo. Tá? Mera relação empregatícia não configura confiança. Cuidado com isso. Mediante fraude, minha gente, vamos lá. Mediante fraude. Essa fraude, a utilização de algum artifício ardil, um engodo, eu utilizo-me de algo para que a pessoa não consiga enxergar aquela relação e eu subtraio. Cuidado com isso aqui, tá?
Eu uso de um artifício para quebrar, diminuir a vigilância sobre a coisa. Eu não posso confundir isso com estelionato, onde há a entrega espontânea. Se eu me travestir, por exemplo, de uma pessoa do correio, não é? Ela ali do correio, para que eu possa entrar. Sei que naquela residência, naquele comércio, há um trânsito de pessoas do correio, quase que diariamente fazendo entregas. Então eu coloco a roupa do correio para poder entrar. Quando eu entro lá dentro, eu subtraio alguma coisa e vou embora. Eu usei aquele artifício para poder acessar a coisa, para que eu subtraísse. Eu não posso confundir isso com estelionato. No caso do estelionato aí, o estelionato eu uso de um artifício para enganar e a pessoa é quem me entrega. A entrega é espontânea, ela está junto comigo, tá? Então toma cuidado com isso. Cuidado para não confundir, então, furto mediante fraude, onde eu uso de um artifício para que eu subtraia, com eu utilizar o artifício para que a pessoa se envolva e me entregue, tá? Então são coisas aí completamente diferentes. Cuidado com isso aqui na hora da prova aí. Perguntaram aqui se rompe lá a barreira para pegar o som do carro, algo nesse sentido. Sim, aí é furto qualificado. Se eu romper o vidro para levar o carro, não, tá? Só lembrando aí que a gente falou disso aí há pouco, mas é isso, tá? É isso. Não esqueça disso aí. Quem perguntou foi a Amanda, tá, Amanda? Vamos lá para as duas hipóteses, escalada e destreza. Escalada, o nome já está dizendo, escalada é de sobrepor. Ele vai ter que ultrapassar uma barreira. Por exemplo, o ingresso num edifício por meio do muro ou recinto fechado, a gente poderia elencar aí, onde normalmente não se destina o trânsito das pessoas. Não é ali que as pessoas vão transitar, tá? Não seria aí por meio pular o muro, pular o portão, não é. Então isso poderia configurar, essa transposição poderia configurar aí então o que a gente chama efetivamente de escalada, tá? Então utilizando aí de artifícios não violentos, né? Valendo isso aí também ou também de uma própria agilidade da pessoa aí. Então, de subir, escalar, jogar uma corda, alguma coisa nesse sentido. Destreza. A gente só reconhece destreza. O que é a destreza ou o furto mediante destreza? Eu vou falar de furto mediante destreza no momento em que eu observo na pessoa uma qualidade especial, uma qualidade ímpar, uma qualidade diferenciada, como aquele punguista que retira a sua carteira aqui se for em São Paulo, né, lá no centro da cidade de São Paulo, retira ali a carteira da pessoa sem que ela perceba, tá? Então a ideia seria de que a pessoa tenha essa destreza, essa qualidade especial. Então seria a partir daí que a gente fala de aumentar, qualificar o crime mediante destreza. Bom, outro ponto também de grande relevância, e isso é objeto de provas e acaba confundindo, é o inciso 3, quando a gente fala do emprego de chave falsa. Quando que eu considero que a pessoa empregou uma chave falsa? Em primeiro lugar, chave falsa a gente pode considerar como qualquer instrumento, tenha ela ou não aparência ou um formato de chave, tá? Aí a gente poderia elencar, como exemplo, professor, o que eu digo que pode ser utilizado como chave falsa? A cópia de chave não autorizada tem jurisprudência nesse sentido. Cópia de chave não autorizada, não fiz a cópia, não tenho autorização para ter essa chave. Poderia ser utilizada, a ideia seria. Mas o mais comum, michas, clips, grampos, ou também tecnicamente que eles chamam de gazua, tá? Cartões magnéticos, se hoje muitos hotéis, por exemplo, abre a porta, ela destrava a porta com cartão magnético, então você clona aquele cartão, tem um cartão parecido que tem a mesma identificação, isso seria a ideia de chave falsa. Mas o clássico é aquela micha que eles chamam, é um dispositivo possível de abrir qualquer segredo, de cadeado, de fechadura, essa é que é a ideia geral. Mas tudo o que perfazer, então, cópia de chave sem autorização, esses elementos que a gente acabou de falar agora, essa chave eletrônica moderna, mais moderna hoje em dia, chave eletrônica, aquele dispositivo que você entra no carro para acionar o carro, tem que ter um dispositivo daquele. Aquele dispositivo, se for clonado, poderia dar ideia de chave falsa e já temos jurisprudência nesse sentido, tá?
só um ponto, ligação direta, aquele dispositivo que o camarada vai lá e faz, tá? Vai lá e faz aquela ligação que eles chamam de direta, tá? Isso aqui não vai ter a possibilidade de ser considerado como chave falsa, tá? A Kelly chegou aqui agora, também perguntou aí, cheguei agora atrasada, mas não se preocupe que o vídeo eu deixo disponível depois para ser assistido quantas vezes vocês quiserem. O link fica aí para ser assistido, tá? Podem reprisar, passar para os colegas aí assistir em outro momento, fica tranquila que vai dar para assistir. O inciso 4. Inciso 4 também qualifica quando a gente fala mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Quando há o concurso de pessoas, efetivamente, né? Onde há mais de uma pessoa praticando ações com identidade física de crime, o mesmo crime, e também tem aquela ideia do liame subjetivo, né? Ou o vínculo psicológico, um sabendo do outro. Quando existe essa possibilidade, qualifica o crime também de furto, tá? O coautor aqui tem alguns pontos que são importantes. Alguns pontos importantes. Professor, sabe-se, tem provas, viram a pessoa, tá? Tem testemunhas diversas falando, tinham mais de um, praticando o furto, quando foram flagrados, um fugiu. Não precisa ser identificado. Identificado ou não, se tiver provas substanciais que tinham mais de uma pessoa, que existia coautoria, se tiver ali indícios dessa materialidade, e não mesmo não identificado, esse cidadão que foi pego, um deles, poderia ser condenado na forma qualificada. A doutrina e a jurisprudência se manifesta nesse sentido. Menor envolvido, ele é contabilizado. Um menor e um maior. Então vamos lá, um menor e um maior. Se tem um menor e um maior, eles, se eu pego lá os dois, não é? Peguei e identifiquei um como menor. Esse maior vai ser, esse maior vai ser enquadrado na forma qualificada porque tem mais uma pessoa. Não importa se é menor ou não, existe mais de uma pessoa. Então cuidado com isso, tá? Menor também integra para conta. E lembrando que essa pessoa também poderia ser, além do furto, ainda criminalizada, né, imputada a ela, se for o caso, se tiver os elementos aí presentes, a questão do menor ter sido corrompido, a corrupção de menores presentes lá no ECA, tá? Então seria também possível aí lembrar dessa hipótese. E o menor, obviamente, vai responder por ato infracional na medida lá do artigo, no nosso artigo 27 do Código Penal, que coloca lá o menor como inimputável. Um ponto importante aqui, tá? Desse daqui, eu acho que foi essa distinção aí do menor, da coautor não identificado. E isso abrange, lembrando, tá? O concurso de pessoas abrange a ideia tanto de coautor quanto partícipe. Lembrando que coautor é aquele que pratica o verbo núcleo do tipo, tá? E do outro lado a gente tem lá a figura do partícipe, aquele que de alguma forma colaborou por crime acontecer. Então imaginemos que um esteve junto, né? Um está ali olhando no portão enquanto o outro está furtando as coisas. Ou, efetivamente, a pessoa pode ter emprestado a roupa para que ele pudesse ir até o local, entrar com a farda, entrar com o uniforme do correio, como a gente já deu até um exemplo numa outra hipótese. Esse que emprestou sabendo está participando. Lembrando lá do texto do artigo 29, que diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada na medida da sua culpabilidade. Então ele integraria também na forma da participação, mas integraria também e responderia pelo artigo 155 na forma qualificada no inciso 4 do parágrafo 4º. Pessoal, avançando aqui, a gente já chega aí no artigo 155, parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8, qualifica, né? Mudou a pena, lembrando que o caput é 1 a 4, no parágrafo 5º fica 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor, que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Olha lá, quando eu digo outro estado ou para o interior, né, ou para o exterior, melhor dizendo, outro estado ou exterior, isso vai dificultar que esse crime seja investigado, que esse crime seja solucionado ou que a res furtiva seja recuperada, tá? Então cuidado com isso aqui. O que faz? Quais são os elementos, então? Se ele furtou para o carro, havia um lobby na época, né? Esse artigo foi modificado, e aí as seguradoras, com muitos carros que eram levados para o interior,
dos estados onde dificilmente esse carro seria encontrado dentro de uma fazenda, ou vendido esse carro no exterior, Paraguai, onde havia uma política de legalização de carros, mesmo o carro não tendo ali origem lícita, espúria, ou tendo uma origem espúria, né, não lícita, eles poderiam ser legalizados lá. Então aumentou-se a pena como uma forma de tentar diminuir a prática desse delito. Então um pouco contraditório. Alguns dizem que não seria esse o objetivo, não seria esse, né, o que faria o crime ser efetivamente aí menos praticado. Também concordo com isso. O que eu preciso guardar, não é? Jurisprudência diz, alguma parte da jurisprudência vai dizer que só se consuma se houver a transposição das fronteiras ou estaduais ou dos países, tá? Aí seria possível dizer que esse carro de fato tinha esse destino. Mas a gente deve analisar sempre a intenção do agente. Se o problema falar que era esse furto ocorreu para esse carro ser levado ou para que fosse levado para o exterior, mesmo que ficasse na tentativa, entraria na forma qualificada. Lembre-se, o que rege o crime é a intenção do agente. Então, se a intenção dele era levar esse carro para outro estado ou para o exterior, ele vai responder por esse delito, tentado ou consumado, conforme a gente viu aí no início da nossa aula, falando dessas questões ligadas à consumação e tentativa. O ponto final, pelo menos no que diz respeito aí, a gente vai falar depois de duas súmulas e do furto famélico. O último parágrafo é o parágrafo 6º, que foi introduzido recentemente, se minha memória não falhar, em 2016, tá? 2016, final de 2016. E dizia lá o seguinte, no rascunho aqui, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente, domesticável, tá? De produção, ainda que abatido ou dividido em parte no local da subtração. Olha lá. Bom, primeiro lugar aí, pessoal. A gente falou do furto de animal lá no início, né? Se ele, então, se esse semovente, que a gente chama de animal também, o semovente, domesticável, isso aqui calhou muito com a ideia também de um mob em cima da questão do furto de gado. Então o gado que era furtado, ou no local onde ele estava, esse gado é abatido e lá fracionado. Se tenho essa intenção, se a minha ideia é furtar esse animal morto, fracionado ou inteiro vivo, eu vou implicar no furto. Só que agora o furto vai ter aí a ideia de uma pena maior, tá? Uma pena maior. Então a pena de 2 a 5 no lugar do básico, que era aplicado 1 a 4, tá? 1 a 4 passa então a 2 a 5. Então isso foi de muita importância, foi há pouco tempo essa modificação, não tinha efetivamente uma legislação falando disso, então ele acabava caindo no caput. Agora não, tem um parágrafo, tem uma forma aí qualificada, isso é importante. Para a gente fechar o nosso encontro de hoje, dentro da perspectiva do tempo, aí a gente até avançou um pouco, 2 súmulas, e eu falo do furto famélico para a gente fechar. 2 súmulas do STJ. Eu vou fazer a leitura, a gente fala delas, fala do furto famélico, e aí a gente finaliza o nosso encontro de hoje. Súmula 442. Abre nela e pega aí o código, súmula 442. A súmula 442 vai dizer o seguinte: é inadmissível aplicar no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. Isso aqui estava acontecendo. Aí o STJ foi lá e bateu em cima e falou: não, peraí. É inadmissível aplicar no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. A gente tem, tá? A gente tem no roubo, no parágrafo 2º, se minha memória não me trair, no inciso 2, a gente vai ter lá a majorante de concurso de pessoas, que seria um aumento em 1/3. O código já traz uma disposição. Ele está dizendo o furto por concurso de pessoas é qualificado. Então eu não posso utilizar, tá, o do outro artigo. Porque já tem aqui, teve que o STJ sumular isso. O STJ também sumulou na 567. 567. Súmula 567. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Isso aqui era muito comum ser alegado. Olha, mas lá no local onde ele furtou, tinha sistema de monitoramento, ele foi acompanhado desde o início, e ele nunca conseguiria furtar.
Era impossível. Aí é que extraíam a ideia do crime impossível. Veio a súmula e disse, olha, não é o fato de ter nesse local, tá? Nesse local o monitoramento ou um vigia ali acompanhando, o vigia acompanhando, vendo o que está acontecendo, ou lá pelas câmeras acompanhando, verificando, né, a conduta do camarada, já apontando para que ele fosse praticado o crime e acompanhado ele até o final. Ele nunca conseguiria praticar aquele crime. Ora, não afasta a possibilidade. Muito embora tenha sido monitorado, não afasta a possibilidade de ser punido. Ou seja, aquela tese do crime impossível, tá? A tese do crime impossível não seria aí aplicada assim indistintamente. Teria que analisar caso a caso. Por si só, tendo o monitoramento, não afasta, tá? Isso é muito importante. Para a gente fechar, furto famélico. Qual a ideia do furto famélico, né? Furto famélico, a pessoa furta para se alimentar. Seja ela, seja um filho, ou alguém que dependa dela. Então olha lá, furto famélico. Pessoal, vem lá de fome, de alimentação. Só que não tem um dispositivo legal para isso. Só que onde a gente encontra esse abrigo quando a gente fala desse furto famélico? Ele se amolda às condições necessárias do que a gente conhece como estado de necessidade. Então quando alguém furta uma comida para comer, com esse fim exclusivo, tá? Então ela furta ali para comer, ou furta para dar para o filho, para saciar a fome, porque ela vai morrer. Ela estaria dentro do estado de necessidade. Não tem outro caminho. Artigo 23 do Código Penal, artigo 24 vai falar das hipóteses ou dos elementos do estado de necessidade, e ali a gente amolda. O chamado furto famélico se amolda ao estado de necessidade. Não tem nenhum segredo aqui, tá? Então, bem tranquila essa questão. Isso aqui também pode ser cobrado. Atenção com isso, tá? Para não se perder aí. Eu tenho certeza que com essas dicas aqui, agradeço aí o pessoal acompanhando, a Ana, a Kelly, obrigado aí pelas considerações. Eu fecho aqui esse momento aqui, a gente faz o fechamento então do nosso encontro de hoje, que a gente falou de furto. Lembrando que eu vou tentar fazer isso periodicamente, conforme o Wellington tinha perguntado aí, pelo menos uma vez por semana ou duas, a gente vai ter algum encontro falando sobre isso, sobre algum ponto do direito penal, sobretudo esses que são mais cobrados nos exames aí. Agradeço a audiência de vocês, agradeço aí, compartilhem com seus colegas, vou deixar, após a conclusão aqui do vídeo, liberado para que vocês possam assistir posteriormente aí, o vídeo vai ficar para que vocês possam assistir, os colegas que não tiveram oportunidade porque trabalham, porque estão estudando nesse horário, consigam ver também. Forte abraço a vocês, uma excelente semana, Deus abençoe vocês, nós estamos juntos, vamos caminhar passo a passo aí, tá? Vamos junto aí para esse caminhar, desejo a todos uma boa noite, uma excelente semana, forte abraço, tamo junto, valeu, abração minha gente, até mais!